Eu fiz as minhas metas ontem, então eu vou correr para editar esse vídeo hoje para soltar. Eu acho que muita gente já viu conteúdos de como criar metas por aí, mas como eu fiz as minhas metas ontem, eu acho que devem ter outras pessoas também que estão um pouquinho atrasadas e que talvez possam se identificar e precisar desse vídeo aqui. Então eu decidi fazer mesmo assim. Nas últimas semanas eu fiz uma viagem com o Fê, foi muito especial, a gente foi pra Europa. E eu quero muito compartilhar por aqui também algumas coisas que a gente gravou por lá. Mas como eu tive essa ideia de compartilhar as metas antes, então vai ficar pra depois, mas daí vocês vão conseguir acompanhar direitinho. Esse ano eu tô usando um planner de uma papelaria que chama Shop Figlia. Esse aqui. E eu escolhi ele porque eu gostei das coisas que tinham internamente, mas essa parte de objetivos pro ano e tudo não se encaixou exatamente com o que eu precisava, com a forma com que eu gosto de fazer. Então eu fiz de outro jeito, não usei a parte que tem aqui no planner, mas o planner é muito legal. Uma parte que eu usei foi a parte dessa roda da vida e tudo que a gente preenche, pinta, dando nota para cada área da nossa vida e tudo, foi bem legal fazer. Mas a análise mesmo que eu fiz do meu 2025 foi respondendo algumas perguntas que eu vou colocar aqui para vocês. Vou falar tudo que eu respondi. Eu levei um bom tempo porque eu preferi escrever cada coisa e tudo. Mas a minha dica é, se você é uma pessoa que tende a procrastinar, que se colocar muitos passos em algo você não vai fazer, eu acho que essas perguntas você pode só ler e responder pra si mesmo, sabe? Assim, refletir e tal, sem a necessidade de escrever. Porque senão você vai levar um bom tempo e vai te fazer desistir, talvez, de escrever as suas metas, que é a última coisa, né? Então eu separei por áreas da vida e fui respondendo as perguntas. Eu confesso que depois que eu respondi essas perguntas, talvez algumas delas eu teria ou cortado, porque elas meio que parecem, mas eu vou colocar aqui também na descrição as perguntas para vocês fazerem por aí, talvez de forma mais otimizada, digamos assim, mais resumida, as perguntas que realmente importam para cada área. Mas eu vou ler aqui tudo que eu respondi. Primeira área, vida com Deus. Em 2025, onde Deus realmente esteve no meu dia a dia? No centro ou na borda? Tenso, né? E aí a ideia é você, tipo, refletir e ser bem sincera, bem honesta sobre isso. Outra pergunta: em quais momentos dependi de Deus de verdade e em quais tentei controlar tudo sozinha? Claro que você vai olhar para um ano, talvez você, assim, tenha coisas que você nem lembre e tudo, mas pensa assim nos highlights mesmo e com certeza você vai lembrar de momentos que você tentou ser independente e controladora e tudo, e momentos que você viu que realmente dependeu de Deus. Outra pergunta: o que mais fortaleceu minha fé em 2025? E o que mais enfraqueceu ou me esfriou espiritualmente? Essas eram perguntas separadas e aqui eu já para vocês estou otimizando colocando em uma só. Outra pergunta: o que Deus me pediu em 2025 que eu ainda não obedeci? Essa pergunta eu achei bem legal, porque às vezes você sabe algo que Deus tem te pedido, você não fez e que você já pode levar para 2026. Começou uma obra aqui e eu vi que eu tô sem microfone, eu vou colocar o microfone, acho que vai ajudar. Próxima pergunta: como a minha fé impactou minha forma de ser esposa, filha, amiga e mulher? Apesar. Ups, eu já ia ler minha resposta. Próxima pergunta, que é a última dessa de vida com Deus. Se 2025 fosse um testemunho, e é, né? O que ele diria sobre a minha relação com Deus? Então, essa meio que fecha tudo, é um resumo, e você consegue com ela fazer uma avaliação. Poxa, como será que eu nutri minha relação com Deus? Será que em 2026, eu sempre quero falar 2016, será que em 2026 eu consigo, eu necessito uma profundidade ainda maior? Eu acho que sempre a gente necessita de uma profundidade ainda maior, mas às vezes a gente sente que realmente deu uma vacilada em alguns momentos. Então, essa pergunta eu acho que serve para dessa análise, porque assim como as nossas amizades, nosso relacionamento com namorado, marido, enfim, precisa ser nutrida, o nosso relacionamento com Deus também, né? Agora indo para a segunda área, que no meu caso é casamento e família. Eu vou pensar em formas de adaptar essas perguntas aqui e colocar na descrição do vídeo para você que ainda não casou, mas tem um relacionamento ou, no caso,
tá solteira. Mas vamos lá, casamento e família. Em 2025, eu fui mais abrigo ou mais peso dentro da minha casa? O que eu fiz que me aproximou ou o que eu fiz que me distanciou do Fê em 2025? Terceira, o que eu aprendi sobre o Fê que eu não sabia antes? Essa aqui vale o detalhe de comentar que é muito legal, né? Porque assim, a gente é casado, a gente tá todo dia junto, mas a gente sempre aprende algo novo sobre o nosso cônjuge, muito legal. Se o meu casamento pudesse falar sobre 2025, ele pediria o que para 2026? Essa é a pergunta chave, assim, afinal, que ela também dita muita coisa sobre a forma como que eu vou agir agora em 2026 com o Fê, como que eu vou nutrir o nosso relacionamento mesmo. Indo agora para a terceira área, que é eu como mulher. Em 2025, eu vivi mais tentando agradar os outros ou sendo fiel a quem eu sou. E aí aqui você não precisa dar uma resposta só genérica, você pode lembrar de alguns momentos específicos. Quais emoções se sobressaíram no meu ano? Onde eu continuei repetindo padrões que já conheço? E aqui é legal essa questão dos padrões, porque você pode, talvez na sua mente já direcione assim, padrões que eu não quero repetir. Mas tem padrões que você segue que você, de repente, gosta muito e quer continuar fazendo. Essa questão de agradar a todo mundo mais que a si mesmo. Isso pode ser um padrão que você está repetindo na sua vida, que é algo negativo e você não quer levar para 2026. Mas, se você sentiu que você é uma pessoa piedosa, uma pessoa amorosa com as pessoas, que consegue ouvir bastante, esse é um padrão já seu, você pode levar para 2026 também. Do que eu precisei abrir mão e do que eu não deveria ter aberto. Quem eu me tornei em 2025? Quem eu não quero continuar sendo e não quero me tornar? Pergunta final dessa área. Agora indo para outro setor. Saúde, corpo e ritmo de vida. Eu tratei meu corpo como um templo ou como um recurso descartável em 2025? O que meu corpo tentou me dizer e eu não escutei? Como foi a minha relação com o descanso, sono e silêncio? O que eu fiz por amor próprio e o que eu fiz por obrigação? Se meu corpo pudesse escolher, o que ele mudaria para 2026? Mudando de área. Sonhos, trabalho e propósito. Em 2025, eu avancei ou me mantive apenas ocupada? Quais sonhos ganharam clareza e quais perderam sentido? O que Deus parece estar me preparando e não apenas me entregando? Isso aqui é bem legal. Eu refleti bastante essa, mas a minha resposta foi só 2 palavras. Mas eu refleti bastante. Em que áreas eu preciso mais de coragem do que de planejamento? E o contrário também. Estou construindo algo que faz sentido para o céu ou apenas para o agora? Essa pergunta parece simples, mas pega bastante, porque às vezes a gente está tão interessado em construir tesouros aqui na Terra, né? E não tô falando só de bens materiais, mas coisas que são importantes pra gente. Eu refleti bastante, sabe? O canal é algo que eu gosto muito de fazer, naturalmente. Mas se ele não for me dar retornos aqui na Terra, será que eu continuaria fazendo? Será que eu continuaria fazendo pelo propósito de uma pessoa ver um vídeo e ser tocada, pelo amor de Deus? Sabe, sim? Então, será que os meus planos, meus objetivos, eles estão realmente focados em tocar o céu ou só para me engrandecer? Mudando para outra frente aqui, que eu acho que é a última, que é sobre gratidão. Pelo que eu sou profundamente grata em 2025, mesmo que tenha me doído. Onde eu fui mais forte do que eu imaginava. O que merece ser encerrado e não levado para 2026. Se Deus me perguntasse hoje, o que você aprendeu em 2025? O que eu responderia de coração aberto? Então eu acho que essas perguntas aqui, se você só parar para ler cada uma delas, que eu vou deixar aqui na descrição, e tomar um tempo pensando, assim, tipo assim, isso aqui eu responderia isso, sabe? Assim, tipo, na hora. Eu acho que já é válido antes de você começar a escrever as suas metas para 2026. E uma ideia, assim, né? Bem assim, se você sentir vontade para fazer, você pode comentar suas respostas pro chat e pedir para ele fazer uma análise do seu ano e tudo. E eu não pediria para ele fazer as suas metas. Eu não pedi para o chat fazer as minhas metas, mas eu montei as minhas metas e mostrei para ele fazer uma análise do que dessas respostas aqui e das minhas metas para ver se davam match, se ele sugeria algo diferente e tudo mais. Então eu acho que antes da tecnologia nos ajudar, acho que a gente tem que buscar o Senhor e olhar para nós mesmos, né, para conseguirmos fazer algo que esteja alinhado mesmo com quem nós somos. E aí, agora indo para as metas,
eu fiz uma coisa que eu só tô compartilhando aqui também, porque eu mostrei pra ele. Ele falou assim: Nossa, amor, que legal, acho que eu vou fazer as minhas assim também. Você deveria mostrar pra galera como que você fez. Eu fiz esse ano de uma forma diferente, porque quando eu mostrei pro chat as minhas metas, ele fez uma pergunta sobre uma das áreas da vida, né? E aí eu achei legal e falei assim: Nossa, que legal, faça esse tipo de pergunta para todas as outras áreas também. E aí ele montou as perguntas, mas eu fui ajustando porque eu não achei que elas estavam com a minha cara, sabe? E aí eu fui ajustando, então como que ficou a meta? Vou tentar escrever aqui um exemplo para vocês. Ó, eu separei as minhas metas por áreas. Não são as mesmas daquelas das perguntas. Ali são meio que categorias para responder perguntas sobre 2025. Agora a gente está focando realmente nas metas. Eu separei por áreas e as minhas áreas foram área espiritual e missional, a área relacional, a área pessoal e a área vocacional. Foram 4. Então eu separei essas áreas e fui colocando as metas dentro delas. Mas antes disso tudo, eu listei as minhas prioridades de 2026. Vou compartilhar com vocês as minhas prioridades, não é nada assim em segredo. Primeiro, presença na relação com Deus, com o lar e com as pessoas. Assim, se eu tivesse que acabar com tudo e escolher só uma meta, minha meta seria ser crente de verdade, sabe? Não aquela pessoa que você que tá vendo aqui meu canal sabe que eu sou crente porque eu falo que eu sou crente. Mas ser aquela pessoa que é de verdade, sabe assim? Que vem lá de dentro, que ama Jesus, que suas atitudes refletem isso, enfim, essa seria a minha meta total. Mas essa prioridade, né, de presença na relação com Deus, é de não ler a Bíblia por ler, não orar por orar, mas de estar presente fazendo aquilo. Então, não é só na relação com Deus, né? Eu coloquei com o lar e com as pessoas. Então, eu quero estar muito presente aqui no meu lar, e isso não diz respeito só à minha relação, eu e o Felipe, mas vivendo aqui a minha casa, o lugar mesmo físico que Deus me deu, poder cuidar desse lugar, poder tornar esse lugar assim a nossa cara, enfim, eu quero valorizar isso. E a última parte com as pessoas, porque eu amo estar com pessoas, eu amo gente, e apesar que, olha que engraçado, eu amo gente, mas eu sou introvertida. Então o jeito que eu me recarrego é sozinha, é tendo meu tempo e tudo, mas eu amo estar com pessoas, assim. Acho que por isso que eu gosto muito do ambiente igreja, né? Então, segunda prioridade de 2026, cuidado com o corpo, mas também com o ritmo. Eu até zoei no meu aniversário, que eu falei assim: agora nesse novo ciclo eu vou focar na minha beleza exterior, porque a minha beleza interior já tá. Era uma brincadeira, mas eu também tenho o seu fundo de verdade que eu realmente quero. Eu já passei dos 30, né, gente? Eu preciso, assim. Eu não me sinto velha, eu me sinto, assim, no ápice da minha juventude, mas eu quero cuidar de mim, me sentir bela, enfim, eu realmente quero. Então, esse cuidado com o corpo, mas também com o ritmo, é porque eu quero cuidar de mim, mas eu não quero que isso tome um lugar que não é merecido, sabe assim? Que se torne assim algo que, meu Deus, a estética ou o zelo com o meu próprio corpo vai tomar outras prioridades, como é o caso da prioridade um na minha vida, né? Eu tô sentindo que tá ficando escuro aqui. Eu acho que eu vou procurar outro lugar pra gente conversar. Então, a terceira prioridade é vocação como estilo de vida. Isso significa que eu vou trabalhar e usar os meus dons de forma que expresse quem eu sou diante de Deus, assim, sabe? No dia a dia. E não com um grande peso, e não fazendo coisas por obrigação, e não testando os meus limites. Então, assim, nos últimos anos eu trabalhei bastante, e ano passado eu senti bem, assim, que eu tava carregando uma carga de trabalho durante muitos anos, assim, sabe? E, assim, todo mundo tem seus limites. Tem gente que consegue trabalhar bastante e talvez olhe para o tanto que eu trabalhei e pense assim, nossa, você não fez nada demais e tal. Mas eu senti na minha pele, assim, sabe? E assim, não vou dizer que eu tive burnout nem nada, porque eu não estava sendo acompanhada, não tive nenhum diagnóstico nem nada. Mas o que eu senti foi uma grande carga, assim, de peso, que tinha momentos que parecia que eu não ia aguentar, tive altos e baixos emocionais, de formas que eu nunca tinha me sentido. E era até difícil para mim assumir que eu não estava 100% bem porque eu vivia bem. E eu entendi que não tinha a ver com o que eu estava fazendo naquele momento, mas sim com essa carga que eu falei que eu vinha trazendo nas costas durante anos, assim. E aí agora eu quero realmente ter mais equilíbrio, fazer as coisas com calma e expressar no meu trabalho e nas coisas com que eu sinto que eu sou vocacionada por Deus,
fazer de forma com que eu expresse o jeito que ele me criou, sabe? Assim, eu expresse realmente a minha identidade nele, nas coisas que eu faço e que eu fui chamada para fazer. Agora sim, indo para as metas separadas por área. Então, para vocês entenderem o esqueminha que eu fiz, eu vou falar assim o nome da área e vou colocar a pergunta que eu fiz para essa área específica e as metas embaixo. O que for meta que eu não posso compartilhar, eu não vou falar. Mas o que for meta que eu posso compartilhar, eu acho que quase tudo eu vou poder compartilhar. Aí eu coloco aqui. Mas então, área espiritual e missional. Isso está me levando a uma vida com Deus mais presente, simples e verdadeira ou só mais atarefada? Aí as metas. Ser uma mulher ativa em oração, ler a Bíblia inteira com atenção e dedicação, servir a minha igreja local com intencionalidade, ofertar todos os meses do ano, viver o advento do Natal de forma planejada e especial. Esse último até me inspirei em uma meta da Gabi Bevenuto que ela fez para o ano passado, mas eu gostei bastante e eu quero para esse ano. Área relacional. Isso realmente me ajuda a estar mais presente e amorosa com quem Deus colocou na minha vida? Metas. Desenvolver a hospitalidade como expressão do amor de Deus para as pessoas. Investir em amizades sólidas e ter tempo de qualidade com elas. Fazer minha família se sentir amada. E aí a outra eu não vou compartilhar o que que é. Mas que é algo que é muito importante para mim e Deus sabe. É meio que uma meta, mas ela é mais um desejo do que uma meta. Porque assim, claro que tudo depende de Deus. Mas. E não é gravidez, tá? Pra quem tá pensando, ah, eu vou ficar grávida. Não é isso. Claro que tudo depende de Deus. Mas tem coisas que a gente sabe que, tipo assim, ah, correndo atrás eu consigo comprar tal coisa, correndo atrás eu consigo fazer tal coisa. Mas isso é um desejo do meu coração. Eu acho que é algo simples, mas não tão fácil de ser alcançado, assim, pela força do meu próprio braço, mas está nas mãos de Deus. Aí, área pessoal. Isso cuida do meu corpo e da minha mente como presentes de Deus ou testa os meus limites. Metas. Treinar pelo menos 158 vezes no ano. Foi o número que eu fiz assim, de tipo, colocar X vezes por semana, considerando a semana que eu comecei a treinar, que foi essa. E aí eu coloquei uma média aqui, né? Eu coloquei 158, 170. E aí é um número que assim, se eu não alcançar, beleza, sabe assim? Mas é uma coisa que eu quero tentar me manter constante. Fazer exames e consultas médicas importantes, cultivar hobbies e me divertir com eles. Tipo, não quero tornar os meus hobbies performáticos, eu quero me divertir com eles. Sair mais ao ar livre, ler todas as semanas, sem pressão por quantidade de livros. Nossa, gente, antigamente eu lia mais, né? Assim, que eu pegava metrô pra ir trabalhar e tal, antes da pandemia. E aí, com a pandemia, eu parei total de ler, assim, gente, e já faz um tempo, né? E aí eu não parei total, mas eu lia muito pouco. Então, assim, ano passado eu li pouquíssimo, mas eu voltei a ler. Depois até que eu vi uma publicidade do BookTok, né, que é a parte de livros do TikTok, e um vídeo do Selton Mello, e que ele fala, tipo, que a pessoa, mesmo que leia pouco, ela é uma leitora e aquilo tirou a acusação da minha mente de tipo, cara, não posso dizer que eu tô lendo algo porque as pessoas que leem vão me julgar porque eu só li um livro, porque eu só li 2 livros, não sei o quê. Quando na verdade eu só tinha que voltar a ler. E aí eu voltei a ler. E esse ano eu quero ler todas as semanas, não vou dizer que eu vou ler todos os dias, mas quero. Mas eu quero toda semana ler e sentir que eu avancei nessa parte. Acho que minha amiga Jade, se ela ver esse vídeo, ela vai gostar. E estudar línguas semanalmente. E por último, área vocacional. A pergunta é: isso expressa quem eu sou diante de Deus ou me empurra para um personagem? Esse que é tenso, né? Metas. Postar 48 vídeos no YouTube, média de um por semana. Construir um canal alinhado com quem eu sou e com a minha fé. E os outros dois não vou falar. Mas eu quis compartilhar para vocês saberem a estrutura de como eu fiz. É a primeira vez que eu faço desse jeito. Antes eu fazia só uma listinha com as metas. Teve um ano que eu fiz um planejamento tão completo que parecia uma coisa de empresa. E foi bem ruim, assim, pra mim, sabe? Porque tornou uma coisa muito, assim, pesada e tal. Não foi legal. E aí eu pensei, cara, esse ano eu vou fazer só uma listinha de novo. Só que aí eu aprimorei e coloquei essas perguntas. Eu acho que foi bem legal, me fez refletir bastante e eu gostei muito. Então eu espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma, tenha te ajudado a pensar aí no teu ano de 2025 e nas tuas metas para 2026. Me fala se você gostou desse vídeo, desse formato. Um beijo e feliz 2026 para nós. Gente, volto em breve com
vídeos da viagem e tem um vídeo meu que tá atrasado, que é de abrindo os meus presentes de aniversário, que é um vídeo de outubro. Não sei se eu passo por cima da vergonha de nunca ter postado esse vídeo e postar vários meses depois, ou se eu só esqueço ele. Enfim,